Você já se perguntou por que alguns homens, mesmo depois dos 65 anos, parecem atrair olhares por onde passam, sem fazer esforço? Eles não estão tentando parecer jovens, nem se preocupam em impressionar com palavras bonitas. O que eles têm é algo mais profundo, uma presença que transmite segurança, sabedoria e um charme tranquilo que só o tempo é capaz de lapidar. E a verdade é que esse magnetismo não é privilégio de poucos. Ele nasce de hábitos simples, silenciosos, mas poderosos, que qualquer homem pode cultivar, inclusive você. Se à noite, quando tudo silencia, você sente um vazio difícil de explicar, como se o mundo tivesse ficado um pouco mais distante, saiba que não está sozinho. Muitos homens maduros enfrentam essa sensação de invisibilidade, como se tivessem sido deixados de lado por um tempo que não espera ninguém. Mas existe uma saída. Pequenas mudanças diárias, quando feitas com intenção, despertam algo que estava adormecido, o seu valor. E quando você se reconecta com isso, algo mágico acontece. As pessoas percebem, sentem, se aproximam. Neste vídeo, você vai descobrir os 5 hábitos que tornam qualquer homem acima dos 65 irresistível, não só aos olhos dos outros, mas aos próprios olhos. Porque o verdadeiro encanto não está em voltar no tempo, e sim em aprender a se enxergar com novos olhos. E se você sente que ainda tem muito a viver, a compartilhar, a amar, então este conteúdo vai te mostrar que o melhor da sua história pode, sim, começar agora. Hábito 1. A postura silenciosa que fala alto. Você já percebeu como algumas pessoas não precisam dizer uma palavra para transmitir algo forte? Elas entram em um ambiente, de alguma forma, todos sentem. É como se o corpo falasse antes da boca. E entre os homens acima dos 65, essa presença é ainda mais poderosa quando cultivada com consciência. O primeiro hábito que torna qualquer homem irresistível nessa fase da vida não é um acessório, não é um perfume caro, é a postura. E não estamos falando apenas da forma como você se senta ou anda, mas da forma como você ocupa o espaço com dignidade. Imagine um senhor caminhando pelo mercado. Ele não está apressado, mas cada passo dele tem firmeza. Ele olha nos olhos de quem passa, não com arrogância, mas com interesse genuíno. Seu corpo está ereto, mas relaxado. Ele transmite tranquilidade. E essa tranquilidade atrai. Pessoas mais novas se sentem seguras perto dele. Pessoas da mesma idade o admiram. Ele não tenta parecer o que não é, e é justamente por isso que se torna notável. A boa postura corporal é como uma moldura para a alma. E quando essa moldura está firme, alinhada e aberta, ela mostra que você está presente, consciente, inteiro. Muitos homens mais velhos acabam caindo no hábito de encolher os ombros, curvar a coluna, abaixar o olhar, como se estivessem se escondendo do mundo. Mas você não foi feito para se esconder. Foi feito para ser visto. Resgatar essa postura é como lembrar ao mundo, e a si mesmo, que você ainda está aqui, e tem muito a oferecer. Carlos, por exemplo, tem 68 anos. Ele passou a vida toda trabalhando como mecânico. Quando se aposentou, sentiu como se tivesse perdido sua utilidade. Começou a se isolar, passava dias inteiros sentado, com o corpo curvado e a cabeça baixa. Mas depois de começar a frequentar um grupo de caminhadas no parque, algo mudou. A cada passo, ele foi reconectando seu corpo com o mundo. Reaprendeu a se alongar, a respirar com profundidade, a olhar para frente. Hoje, quando Carlos entra na padaria do bairro, ele é cumprimentado por todos. Não pelo que diz, mas pelo que transmite. E o melhor, você pode começar agora. Observe sua postura ao se levantar da cadeira. Coloque os pés firmes no chão. Abra o peito, respire fundo. Levante o queixo como quem olha a vida de frente. Isso não é vaidade, é autocuidado. E o mundo percebe. Porque a forma como você se apresenta ao mundo diz, sem palavras, como você se enxerga por dentro. E isso é irresistível. Mas isso é só o começo. Porque o próximo hábito tem um poder ainda maior. Ele não apenas atrai os outros, como também aquece os laços que talvez você ache que já esfriaram. E o que vem agora pode mudar completamente a forma como você se relaciona com as pessoas ao seu redor. Hábito 2. O olhar que escuta mais do que fala. Há algo profundamente magnético em alguém que sabe ouvir. Não apenas escutar palavras, mas realmente ouvir, com o olhar, com o corpo, com a alma. E esse é o segundo hábito que torna um homem acima dos 65 verdadeiramente irresistível, a escuta atenta. Em um mundo onde todos parecem querer falar o tempo inteiro,
O homem que sabe silenciar para acolher se torna raro, e por isso, profundamente valioso. João tem 72 anos e é viúvo há quase uma década. Em vez de se isolar, ele começou a frequentar um centro comunitário no bairro, onde participa de rodas de conversa. No começo, ele quase não falava. Apenas observava, com os olhos atentos e um leve sorriso no rosto. E foi aí que algo curioso aconteceu. As pessoas começaram a procurá-lo, a contar suas histórias, a pedir conselhos. Não porque ele dizia muito, mas porque elas se sentiam ouvidas. João se tornou uma presença querida, procurada, confiável. Isso é irresistível. Ser um bom ouvinte é uma das formas mais elegantes de demonstrar amor e respeito. Quando você olha nos olhos de alguém e realmente escuta, sem interromper, sem pensar na resposta, você diz com atitudes: você importa. E isso é poderoso. Mulheres, netos, amigos, todos se aproximam mais de quem oferece esse espaço de escuta generosa. É como se seu silêncio criasse um abrigo onde o outro pode simplesmente existir. Mas atenção, ouvir não é se calar por obrigação. É estar presente com intenção. E isso se pratica. Da próxima vez que estiver em uma conversa, experimente não apressar o outro. Deixe-o terminar. Observe os olhos, os gestos. E só depois responda, com calma. Você vai perceber que sua presença ganha um peso diferente. As pessoas passam a te enxergar como alguém sábio, confiável, acolhedor. E essa conexão é o que mais faz falta hoje em dia. Na terceira idade, muitos homens se sentem esquecidos, como se suas opiniões não fossem mais importantes. Mas quando você ouve os outros com atenção, algo bonito acontece. Você volta a ser ouvido também. As conversas deixam de ser troca de palavras e se transformam em troca de vidas. E nessa troca, nasce algo que nem o tempo apaga: afeto, admiração, desejo de estar por perto. E o mais incrível é que, quando esse hábito se torna parte de você, até as relações antigas começam a florescer de novo. Netos que antes se afastavam começam a se abrir. Amigos reaparecem. E novas amizades, às vezes até romances, surgem de onde você menos espera. Mas isso é só o começo. Porque o próximo hábito envolve algo que vai muito além da mente ou do corpo, ele toca diretamente o coração. Hábito 3. O cuidado com o corpo que revela amor próprio. Existe algo profundamente atraente em um homem que cuida do próprio corpo, não por vaidade, mas por respeito à vida. O terceiro hábito que torna um homem acima dos 65 irresistível é o autocuidado físico visível. E não se trata de ter músculos ou de parecer 20 anos mais novo. É algo muito mais nobre, mostrar ao mundo que você ainda se ama o suficiente para se preservar. O corpo, afinal, é a casa onde sua alma mora. E quando essa casa é cuidada, as pessoas sentem isso e se aproximam. Imagine Paulo, de 70 anos, que toda manhã, faça chuva ou faça sol, dá uma volta no quarteirão. Ele usa roupas limpas, mantém a barba bem feita, passa um pouco de colônia e calça sapatos confortáveis. Não é vaidade, é dignidade. Ele faz alongamentos leves, bebe bastante água, cuida da alimentação. Quando vai à farmácia, todos o tratam com carinho. Quando passa na praça, os olhares se voltam. Porque ele carrega no corpo uma mensagem clara: eu ainda me importo comigo. E isso é profundamente admirável. Homens que se abandonam fisicamente acabam transmitindo uma mensagem sem perceber: já não tenho mais para quem me cuidar. E isso afasta. Mas quando você cuida da sua pele, da sua respiração, do seu andar, está dizendo algo muito diferente. Ainda tenho planos. Ainda quero viver bem. Ainda posso ser fonte de inspiração. E esse tipo de presença não passa despercebido. Ele não precisa gritar, ele se impõe pela beleza da atitude. E a boa notícia é que você não precisa de academias caras ou de tratamentos estéticos para começar. Um banho tomado com calma, unhas limpas, uma roupa que você goste, uma caminhada diária, uma fruta no café da manhã. Tudo isso comunica ao mundo, e ao seu reflexo no espelho, que você ainda está aqui por inteiro. E quem cuida de si, naturalmente atrai quem deseja cuidar junto. Porque ninguém quer se aproximar de quem desistiu de viver. Não é raro vermos homens maduros dizendo que estão cansados, que o corpo não responde mais como antes. Mas o segredo não é lutar contra o tempo, e sim cuidar do corpo com carinho para que ele te leve o mais longe possível, com qualidade, com prazer, com autonomia. O corpo não precisa ser perfeito. Precisa apenas estar desperto, limpo, ativo, com sinais claros de que ainda está em uso.
Isso é mais poderoso do que qualquer cirurgia plástica ou remédio milagroso. E aqui está o que quase ninguém diz. Quando você se cuida, você se reconecta com a alegria de viver. Pequenos gestos se tornam rituais de autoestima. E essa luz que começa a brilhar de dentro contagia todos ao redor. Mas se o corpo é a casa, o coração é a chama. E o próximo hábito tem a ver com algo que poucos homens da sua idade se permitem fazer, e que, quando fazem, transformam completamente a forma como são vistos e amados. Hábito 4. A coragem de mostrar sentimentos. Existe uma ideia antiga, ultrapassada e perigosa, de que homem de verdade não chora, não fala sobre o que sente, não demonstra fragilidade. E infelizmente, muitos homens da geração atual, acima dos 65, cresceram ouvindo isso. Mas a verdade, e aqui está o quarto hábito que torna um homem irresistível, é que quem tem coragem de sentir, tem coragem de viver. Mostrar sentimentos não te diminui. Pelo contrário, te torna mais humano, mais próximo, mais real, e por isso, mais admirado. Pense em Alberto, um homem de 74 anos que perdeu sua esposa após mais de 4 décadas de casamento. Por muito tempo, ele engoliu a dor, escondia as lágrimas e sorria para os netos como se estivesse tudo bem. Até que um dia, numa reunião de família, ele compartilhou uma carta que escreveu para ela. Leu em voz alta, com pausas, com lágrimas, com a voz embargada. E quando terminou, não havia um só parente na sala que não estivesse emocionado. Aquilo não foi fraqueza, foi força pura. E, naquele dia, seus filhos passaram a vê-lo não só como pai, mas como um homem admirável. Quando um homem maduro expressa seus sentimentos, seja amor, saudade, gratidão, arrependimento ou alegria, ele cria pontes. Ele dá permissão para que os outros também sintam. E isso é profundamente atraente, principalmente para as mulheres, que reconhecem nessa abertura uma alma que evoluiu. Um homem que sabe amar sem medo de parecer vulnerável é um homem que deixa marcas profundas nos outros, e esse é o tipo de presença que não se esquece. Muitos homens, ao envelhecer, constroem muros à sua volta, evitam conversas difíceis, escondem emoções, fingem que não sentem falta de nada. Mas o mundo não precisa de muros, precisa de portos seguros. E quando você se permite ser esse porto, mostrando que sente, que chora, que ama, que perdoa, você se torna raro. Porque vulnerabilidade, quando bem conduzida, é a linguagem da alma. E a alma, ao contrário do corpo, nunca envelhece. Então, da próxima vez que sentir saudade, não a esconda. Fale dela. Se lembrar de um momento bonito da vida, conte para alguém. Se amar, diga. Se quiser abraçar, abrace. O homem que se conecta com os próprios sentimentos está sempre mais perto dos outros, e do melhor de si mesmo. E, mais do que isso, se torna alguém inesquecível. E se você acha que demonstrar sentimentos já é um passo corajoso, espere até descobrir o que o quinto hábito pode fazer por você. Porque ele tem o poder de transformar completamente o modo como você é lembrado, não só pelas pessoas mais próximas, mas também por desconhecidos. E isso, meu amigo, é o que constrói um verdadeiro legado. Hábito 5. A generosidade que ilumina qualquer ambiente. Poucas coisas tornam um homem mais irresistível do que a sua capacidade de fazer o bem sem esperar nada em troca. O quinto hábito é a generosidade ativa e constante, aquela que não está apenas nas palavras, mas nas ações do dia a dia. Quando um homem maduro, com sua experiência de vida, decide usar o tempo, o olhar e os gestos para melhorar o mundo à sua volta, ele se transforma em um farol. E quem não se sente atraído por uma luz em meio à escuridão? Veja o caso do seu Edmar, de 76 anos, que passou a ir 2 vezes por semana a uma escola pública apenas para ler histórias para crianças. Ele não é avô de nenhum daqueles pequenos, mas quando chega, todos correm ao seu encontro como se fosse. Não é só o que ele lê, mas como ele lê, com emoção, com pausas, com brilho nos olhos. Ele criou um ritual simples, mas poderoso, levar uma fruta para cada criança e uma palavra de encorajamento. Hoje, as professoras dizem que os alunos esperam por aquele momento como quem espera por um presente. E tudo isso nasceu de um gesto gratuito de generosidade. Você não precisa ter muito para ser generoso. Um elogio sincero, uma ajuda para carregar sacolas, um bilhete deixado no portão do vizinho dizendo bom dia, estou aqui se precisar. Atitudes como essas são como sementes. Às vezes parecem pequenas, mas florescem dentro das pessoas de um jeito que transforma. E mais, fazem bem a você também. Porque quando damos,
sentimos que ainda temos. E sentir-se útil, mesmo com idade avançada, é um dos maiores combustíveis da vida. A generosidade também tem o poder de te destacar sem que você precise se mostrar. As pessoas lembram de quem as faz sentir importantes. Um homem generoso, que elogia sem bajular, que escuta sem julgar, que oferece ajuda mesmo sem ser chamado, é o tipo de presença que deixa saudade quando vai embora. E é exatamente isso que atrai. A sensação de que aquele homem faz o mundo ao seu redor um lugar melhor simplesmente por estar nele. O mais bonito é que a generosidade cria uma energia que volta. Você planta atenção, recebe carinho. Planta apoio, recebe gratidão. Planta tempo, recebe companhia. E assim, a vida começa a te devolver aquilo que você pensava que tinha perdido. Vínculos verdadeiros, sorrisos espontâneos, convites inesperados. Não há idade para colher afeto, mas é preciso plantar. E aqui vai um segredo. A generosidade não é só um hábito bonito, é uma linguagem silenciosa que revela quem você realmente é. E o homem que oferece o melhor de si, mesmo depois dos 65, se torna irresistível porque representa algo raro nos tempos de hoje. Alguém que, mesmo tendo vivido tanto, ainda escolhe deixar uma marca positiva nos outros. Agora que você conhece esses 5 hábitos poderosos, só falta uma coisa, e é isso que vamos revelar na parte final. Porque há um ingrediente invisível que une todos esses hábitos, e sem ele, nada disso funciona de verdade. Agora que você conhece esses 5 hábitos, talvez tenha percebido algo. Nenhum deles exige juventude, dinheiro ou aparência perfeita. Tudo o que eles pedem é presença, intenção e coragem. A postura que transmite respeito, o olhar que escuta com o coração, o corpo que se cuida com dignidade, os sentimentos que se revelam com verdade e a generosidade que aquece os outros, tudo isso já existe aí dentro. Você só precisa despertar. E quando isso acontece, você se torna mais do que um homem maduro. Você se torna inesquecível. Cada hábito que exploramos aqui tem o poder de transformar, não apenas como os outros te veem, mas como você mesmo se enxerga. E é isso que torna tudo tão especial. Não se trata de buscar aprovação, mas de reencontrar sua própria luz. Aquela que o tempo não apaga, apenas esconde quando deixamos de cuidar. E a boa notícia é que nunca é tarde para reacender essa luz. Nunca é tarde para ser admirado, respeitado, desejado e amado. Você não precisa ser famoso, rico ou influente para ser irresistível. Precisa apenas ser inteiro. Leve consigo essa verdade. O mundo precisa de homens como você, inteiros, presentes, afetivos. Homens que, mesmo depois de tudo o que viveram, ainda têm espaço para crescer, aprender, amar e encantar. Porque o verdadeiro charme está em quem vive com propósito, fala com o coração e caminha com alma leve. E esse tipo de presença não passa despercebida. Se alguma parte deste vídeo tocou você, se despertou um sentimento de esperança, de vontade de mudar ou de voltar a acreditar em si mesmo, então compartilhe isso com alguém. Às vezes, uma simples palavra pode reacender a força de alguém que está se sentindo esquecido. E se você quer continuar recebendo mensagens assim, que te inspiram, que te ajudam a crescer, que te lembram do valor que nunca se perdeu, então curta este vídeo, se inscreva no canal e deixe um comentário. Diga o que mais te tocou, o que você vai mudar a partir de hoje. Vamos construir juntos um espaço onde homens da sua idade sejam vistos, ouvidos e celebrados. Você não chegou até aqui por acaso. Cada ruga sua carrega histórias que merecem ser contadas. E se hoje você se sente sozinho, saiba, você ainda é necessário. Ainda é querido. Ainda é forte. Ainda é irresistível. Talvez só tenha esquecido disso por um tempo. Mas agora, você se lembrou. E isso é o começo de algo novo.